Olá a todos e a todas que nos acompanham no nosso canal YouTube Cientista das Infirmezas das Pessoas Humanas, e aqui estamos para continuar a formação MAEC e desta vez falando da matriz de decisão clínica e agora falando da atividade de diagnóstico relacionada com a dimensão de diagnóstico, participação comunitária. No vídeo anterior falámos da atividade de diagnóstico relacionada com a liderança comunitária e agora então vamos para esta segunda dimensão de diagnóstico, que é a participação comunitária. Portanto, a participação comunitária, conforme vos relembrei no vídeo da apresentação geral da matriz de decisão clínica do MAEC, avalia-se através de dados relacionados com a comunicação, com as parcerias e com as estruturas organizativas. E então a nossa atividade diagnóstica é avaliar a participação comunitária, avaliando a comunicação, as parcerias e as estruturas organizativas. Para avaliar a comunicação, vamos avaliar se a comunidade e os seus líderes têm mecanismos eficazes de comunicação sobre o problema em análise. Posso dizer-vos, pela experiência de investigação e clínica de todos estes anos, que raramente encontramos comunidades que tivessem sequer um mecanismo de comunicação sobre o problema. E este mecanismo de comunicação pode ser um e-mail, um telefonema, um telefone específico, uma newsletter onde se partilha informação sobre a problemática que estamos a trabalhar, enfim, uma série de estratégias de comunicação que permitam a todos os elementos que constituem a comunidade que possam estar então em processo de interação permanente sobre o problema em análise. Ou então, existindo um mecanismo de comunicação, se os membros da comunidade, os seus líderes também, mas aqui normalmente, e por isso apenas os membros estão aqui descritos, consideram clara a comunicação com os seus líderes ou o agente externo sobre o problema em análise, porque nem sempre a existência de um e-mail ou de um mecanismo de comunicação é claro. Eu estou-me a lembrar de um contexto vou voltar a usar o exemplo da saúde oral que usei no vídeo anterior, em que havia um e-mail específico para o encaminhamento de crianças com problemas de saúde oral, fora o projeto dos cheques dentista, mas as educadoras de infância disseram que não entendiam muito bem nem o que dizer no e-mail, nem como escrever o próprio e-mail, nem que tipo de crianças referenciar. Portanto, existia um mecanismo de comunicação, mas não era claro para os membros dessa comunidade. E, portanto, estes dados são muito importantes de se avaliarem com muito rigor e com muita efetividade. Quando avaliamos as parcerias, vamos avaliar se a comunidade, primeiro que tudo, tem conhecimentos dos recursos existentes para formar parcerias para a resolução dos problemas em análise. Da experiência clínica e de investigação, posso dizer-vos que a maior parte das comunidades não sabe que existe à sua volta recursos que podem ser potencialmente parceiros na resolução dos seus problemas. E, portanto, aqui o agente externo, que pode ser então o enfermeiro, pode ser ele o primeiro a fazer uma prospeção, uma análise dos recursos existentes que possam dar resposta àquele problema. Ou, havendo conhecimento já desses recursos, que a comunidade sabe, porque pode nem o saber, ou se efetivou parcerias formais com outras comunidades ou com estas estruturas para a abordagem do problema em análise. As parcerias comunitárias exigem um processo muito estruturado, muito organizado. Eu já vi muitos contextos onde se confundem parcerias com patrocínios. Por exemplo, eu já ouvi dizer que tive uma parceria com um determinado departamento comercial porque nos disponibilizou maçãs e coisas para darmos às pessoas. Isso não é uma parceria, isso é um patrocínio desse estabelecimento comercial. Para haver uma parceria tem que haver uma análise clara dos contributos que cada um vai dar e uma formalização dos papéis de cada um. Nós temos uma das nossas investigadoras do Lab, a nossa colega Odete Alves, cujo doutoramento está a ser precisamente o desenvolvimento de uma intervenção complexa associada ao assistir a comunidade a desenvolver parcerias comunitárias. E está muito para breve os resultados do seu projeto. Mas poderei partilhar depois nos comentários a este vídeo algumas das publicações que a nossa colega já fez e uma delas até em conjunto já connosco aqui no nosso laboratório. Por último, temos as estruturas organizativas e estas estruturas organizativas vamos avaliá-las através da informação clara, se existe ou não
sequer uma estrutura organizativa. E podemos estar a falar de uma comissão, de um grupo de trabalho, por exemplo, no projeto que temos relacionado com a vigilância epidemiológica dos diagnósticos de enfermagem, temos umas estruturas que se chamam Observatório dos Diagnósticos de Enfermagem, ODS, e posso, neste caso, dizer-vos também pela experiência clínica e de investigação que até hoje, em nenhuma das comunidades onde interviemos, tinha ou existia uma estrutura que envolvesse todos os membros que representam os pequenos grupos comunitários que são stakeholders na resolução do problema que estávamos a trabalhar naquela comunidade. E, portanto, todo este processo é muito importante ser desenvolvido. Quando eu vos falar mais à frente do nosso protocolo de intervenção, onde tudo isto vai estar organizado de uma forma muito estruturada para o poderem aplicar quer no contexto clínico, quer na investigação, vão perceber que não há forma de não se avaliar tudo isto de uma forma muito estruturada. Mas, voltando aqui à questão da atividade diagnóstica para a participação comunitária, mais uma vez, se qualquer um destes elementos for não, o diagnóstico de enfermagem é processo comunitário comprometido, porque a gestão comunitária está comprometida, porque a participação comunitária está comprometida, associada a uma comunicação ineficaz, a parcerias não efetivas ou a estruturas organizativas não efetivas. Claro que eu fui apresentando, mesmo no vídeo anterior, apenas os diagnósticos negativos, porque estou aqui a dizer não. Mas imaginem, se tudo fosse sim, teríamos uma participação comunitária efetiva. E isso seria na mesma um diagnóstico de enfermagem. Isto daria outro vídeo. Eu sei que há uma linha de pensamento que defende que apenas aquilo que é negativo é considerado um diagnóstico de enfermagem. Na linha de pensamento que eu defendo, tudo são diagnósticos de enfermagem a partir do momento em que temos atividades de diagnóstico. Mas não é uma discussão para agora. Terei muito gosto em poder colocar um vídeo e podermos até fazer uma discussão, quizá até um vídeo em direto, para discutir esses pormenores. Portanto, termino aqui a apresentação da atividade diagnóstica para a dimensão de diagnóstico participação comunitária. Espero ter sido claro nesta minha explicação sobre este diagnóstico e, se não fui, deixem por favor as vossas questões ou comentários nos comentários e eu terei muito gosto em responder. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa companhia. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal e de clicar no sininho para receberem os alertas dos novos vídeos que vamos publicar. Então, até breve.